Se você está enfrentando uma tempestade e pensa que você vai afundar, eu quero te lembrar, você está a um braço de distância daquele que pode te salvar. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Lifecast. Que alegria ter você aqui comigo para mais um tempo onde nós estaremos aprendendo da Palavra de Deus. Na verdade, ela é que nos direciona, que nos traz vida para que nós possamos colocar em prática, para que você possa mudar a sua realidade através da Palavra de Deus. Mas antes de eu começar com o conteúdo, eu quero te lembrar, se inscreva no canal, deixa o like. Durante o episódio, deixe nos comentários a frase que mais fez sentido para você, que depois eu vou estar lendo e respondendo também. Não se esqueça de nos seguir nas redes sociais, @LifecastOficial, para você ficar por dentro de todo o conteúdo que nós estamos entregando e disponibilizando para vocês. E para esse episódio, então, eu quero conversar com você um pouquinho sobre quando Jesus libera uma palavra sobre a nossa vida, que nós vamos chegar para o outro lado. Só que no decorrer do caminho, se levanta uma tempestade. O que devemos fazer? Como agir? É exatamente o que nós iremos conversar. Então, se você puder, pega a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 14, e no versículo 22 está escrito assim: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. O vento era contrário. No versículo 22 está escrito que Deus dá uma ordem para os discípulos, dizendo: passamos para o outro lado. Só que quando o barco estava já no meio do mar, a Bíblia fala que se levanta uma grande tempestade, a qual o vento era forte, o mar estava bravio, e os discípulos começaram a ficar com medo, porque não estavam no controle, eles não conseguiam controlar aquilo. Só que eles já estavam no meio do mar. A Bíblia faz questão de enfatizar isso. E talvez você esteja vivenciando exatamente isso hoje. Mateus, Deus deu uma ordem para mim para o outro lado, para mim mudar de geografia, de logística, só que está levantando uma grande tempestade e eu estou pensando em voltar para trás. Mas eu quero te dizer, eu quero te lembrar, você já chegou no meio do mar. O mesmo trabalho para você voltar para trás será o mesmo trabalho para você chegar na onde que está a palavra de Deus que Ele liberou sobre a sua vida. Então não volte para trás, você já andou muito, na verdade você está com o barco já no meio, mais da metade, na promessa que Deus liberou sobre a sua vida. Não volte para trás, avança, continue, persista, insista em direção na onde está a palavra de Deus. E se Ele liberou a palavra que você vai chegar do outro lado, pode levantar a tempestade, mas você vai chegar. E no versículo, então, 25 está escrito assim: Mas a quarta vigília da noite dirigiu-se Jesus para eles andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temas. A tempestade estava contra o barco, fazendo com que os discípulos estivessem com medo, provocando medo nos discípulos. Aí vem Jesus andando por cima das águas. Se você observar comigo nesse contexto, nesse cenário, qual era o maior obstáculo ou o maior desafio daquele momento dos discípulos? Eram as águas, porque as águas estavam bravas. Só que aí vem Jesus andando por cima das águas. Olha essas duas visões. Presta atenção nessas duas óticas. A ótica do discípulo é um grande problema, porque está uma tempestade. Agora olha a ótica de Deus. Eu vou vir andando sobre o problema dele. E qual é o seu problema? O que tem te afrontado? O que, na verdade, tem tirado o seu sono?
O que você tem dito, Mateus, eu não vou conseguir sair desse cenário. As águas estão fortes, se levantou contra. A palavra de Deus foi que eu chegaria, mas agora nada está acontecendo. Mas eu quero te dizer, maior que o seu problema é o seu Deus. Talvez o seu problema para você é muito grande, mas Jesus vem andando sobre o seu problema. Sabe por quê? Porque o teu socorro é Salmo 121 vai dizer: eu elevo os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro não vem da terra, mas vem do Senhor que fez os céus e que fez a terra. E na verdade aquilo que é um problema para você, Jesus vem andando sobre ele. Porque Jesus é maior que todas as coisas. Se você está perdido, Ele é a direção. Se você está com um problema, Ele é a solução para aquilo que você está precisando. E olha o versículo 28 que está escrito: e respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima destas águas. Olha a ousadia de Pedro. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Pedro disse: se és tu, manda-me ter contigo, porque eles achavam que era um fantasma. Muito cuidado, porque quando aparece a solução daquilo que você precisa, você confunde com fantasma, você confunde com uma distração. Tenha discernimento, aqui era o próprio Jesus que estava vindo de encontro. Eu sou a solução para aquilo que você precisa. Se você está com medo, eu sou a calmaria. Se você está numa tempestade, eu posso liberar uma palavra e essa tempestade se cessa. Se você está angustiado, eu sou a sua confiança. É o que Jesus estava dizendo aqui. E Pedro, com a extrema ousadia, disse: és tu, manda-me ter contigo. E a palavra de Jesus foi: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas. Mas espera aí. Logo no começo, o que nós conversamos? Que a água era o problema daqueles discípulos e Jesus vem caminhando sobre o problema, certo? Então, a partir desse momento agora, Pedro, por causa da palavra de Deus, está caminhando sobre o seu maior medo, sobre o seu maior problema. Porque muitas pessoas podem dizer: Pedro está caminhando sobre as águas. Sim, Pedro está caminhando sobre o seu problema. Sim, mas mais do que isso, Pedro está caminhando sobre a palavra de Deus, porque ele está sobre a palavra de Deus. E quando você está sobre, é ela que te sustenta, é ela que te fortalece, é ela que serve de plataforma para que você possa caminhar na onde que Deus te direcionou. E é isso, Pedro caminhando sobre a palavra de Deus. E olha o versículo 30, está escrito assim: mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. Versículo 31. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidastes? Gente, esses dois versículos são muito lindos. Olha o que diz: mas sentindo o vento forte, ele teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E quantas vezes nós estamos afundando e nós dizemos: eu vou continuar afundando, eu não vou conseguir sair, eu não vou conseguir me reerguer, eu não vou conseguir me recolocar, eu não vou conseguir se levantar novamente. E para quem você tem pedido socorro? E para quem você tem clamado? Por isso que Jeremias 33:3 vai dizer: clama a mim e responder-te-ei, e eu anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe, mas para isso você tem que clamar, para isso você tem que buscar, para isso você tem que gritar, para isso você tem que chamar a presença de Deus. Senhor, salva-me. Era o que Pedro estava dizendo. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pequena fé. Mas olha isso, Jesus estendendo a mão, ele estava afundando, mas a salvação para o problema dele estava a um braço de distância dele. É só você clamar, porque Jesus está a um braço de distância de você. E se você crê, você que hoje está passando por um momento difícil e que parecia que você ia afundar,
Mas Deus, se você crê, hoje Ele te toma pela tua mão direita e te coloca de pé novamente. Você não vai fracassar, você não vai morrer, você vai se levantar. Olha o versículo 33. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para o outro lado, chegaram à terra de Genezaré. Eu quero te dizer, você vai chegar na onde que Deus diz que você vai chegar. Você vai conquistar aquilo que Deus diz que você vai conquistar. Você vai desfrutar da promessa de Deus sobre a sua vida. Se Ele falou que você vai chegar, pode se levantar tempestade, Ele acalma a tempestade. Pode se levantar leão, Ele faz o leão jejuar. Pode se levantar fornalha, Ele é o quarto homem da fornalha. Mas a palavra dele vai acontecer, porque a palavra dele mesmo diz: eu não sou homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Esse é mais um episódio do Lifecast. Espero ter contribuído com você. Se você gostou, pega esse link, compartilha com o máximo de pessoas possíveis para que elas também tenham acesso a esse conteúdo e Deus te abençoe.